Understand. E comecemos então. Understand. Understand. Então, comecemos aí, capítulo 18, os abusos do poder religioso. Aí tem o item As Fases da Igreja Católica. Vamos ver o que aconteceu aí a partir desses séculos, né? Século 6, 7, em diante, ver o que está acontecendo com a igreja aqui. E com relação também à espiritualidade, né? Como é que ela estava vendo isso? Como é que ela estava percebendo o desenrolar, já que tinha tantas tentativas já, né, com a humanidade, já estava acompanhando, sempre, sempre respeitando o livre-arbítrio, né, que é uma questão primordial, porque o que está em jogo aqui é a evolução do ser, não só do planeta, mas a evolução das pessoas. Então, tinha que a espiritualidade fazer o seu papel, porque o plano é da espiritualidade. Então, todos nós somos colocados no mundo para poder desenvolver a si mesmo e coletivamente. Então, tinha que ter o esforço próprio, o esforço de cada um. Porque se fosse pela espiritualidade, tudo já tinha sido resolvido. Só encarnar os bons, todo mundo fica bom e o planeta fica bom. Né? Então, não é essa a história, é colocar as pessoas para se desenvolver, os espíritos para se desenvolver. Então, por isso que a história ela se alonga. Ela se alonga porque o foco é exatamente o ser, né, da evolução. Os homens, os espíritos, estão a caminho. Estão a caminho da luz. Então, a história é porque estão a caminho da luz. E essa trajetória ela não é curta. Ela pode ser mais rápida? Pode. Se você quiser, você vai rápido. Agora, se não quiser, você fica. Você fica amassando seu barro, atrapalhando o outro que também concorda com você, e vai. A história vai caminhando aos milênios afora. E tem gente interessada sempre em nós, né? Eles nunca largam a, a gente sozinho, porque eles também, essa questão de esperar, e eles não cansam, como a gente cansa com os problemas. A gente é muito ansioso porque a ansiedade parece ser o problema de quase todo mundo, porque não se sabe esperar, não se sabe ter calma. Vai acontecer, calma, tenha fé. Nós não temos fé, não temos calma, aí realmente a gente fica ansioso. Ansiedade é falta de confiança, é falta de fé, é falta de acreditar que tudo vai se resolver. Não importa se demorar, mas vai resolver. Ah, não, vou ficar uma encarnação toda assim? Vai. E vamos ver se você é capaz de tolerar as inferioridades que estão à sua volta. Por isso que tem o sujeito calmo e o outro que não é calmo. Ele tem que esperar acontecer, tolerar o outro, mas você continuar sendo você, você continuar tendo a sua posição em tudo, intimamente. Então, seu bem-estar é ter essa calma. Né? Então, é por aí. Aí a gente vê que a espiritualidade tem essa calma. Tolerar esse processo de vontade dos outros, vontade das pessoas, vontade das pessoas se organizarem, né? Então, a gente perde a calma fácil, fácil com as nossas experiências, né? E eles não, eles têm paciência. Vamos Nós fazer a ainda estamos leitura? reagindo, né? Nós ainda estamos reagindo. Enquanto a gente não tiver o domínio para É, agir, não tá. serão, né? Não teremos novas oportunidades. Se você não tem condição ainda de lidar com aquilo,
exato. né? Então, a gente entra em aflição porque a gente não tem forma de esperar, a gente não sabe esperar, não sabe acreditar. Esperança é futuro. Então, quando você fala em esperança, você fala em futuro. Então, você tem que ter esperança por você ter fé, por você acreditar que o futuro vai te dar a resposta. Então, ele te dá a solução, desde que você se comporte bem e aprenda as coisas, então você realmente chega lá. Então, mas aqui os homens, eles olhavam muito imediato, né? Como até hoje. Nós olhamos muito imediatismo, as respostas rápidas, de felicidade aparente. Então, toda a nossa vida, ela é construída felicidade em bens materiais, em satisfação de viver, um bom lugar para viver, um bom lugar para estar. Então, não é que o homem não deva procurar isso, ele tem que procurar sim, ele tem que procurar se arranjar melhor no plano físico, para ter bom relacionamento, né? Boa participação coletiva. É impossível você evoluir individualmente sem participar coletivamente, sem ter que tolerar o outro, sem ter que ajudar o outro. O princípio caridade é o princípio de tudo, é o princípio do amor, né? Então, é por isso que a gente tem que estar nessa escola, mesmo que ela seja mais longa, mais difícil, a gente tem que estar passando por ela. A encarnação. A encarnação, ela é... É o vídeo da Nete Guimarães, né, que você postou aí. Que alguém postou, não vi quem. Não vi, não. É a pesquisa que foi feita, né, sobre saúde física, biológica, e está diretamente relacionada ao tanto que você se preocupa com o próximo. Não vi, não. Acho que fui eu que mandei esse vídeo. Eu já tinha visto essa entrevista, essa palestra dela, é muito interessante. Acho que eu te Então, mandei vamos lá. no Instagram. Não, eu vi, mas eu vi foi aqui no grupo. Então, vamos lá. Fazer a leitura, tá? Você Qual quer que é ler? o título aí? Eu preciso do título. Quem pode me dizer? 18. 18. Capítulo 18. Vou Quer lá. ler aí, Inês? Quer ir, Valquíria, Inês, Leila? Eu não quero, não, obrigada. Posso ler, então. Vamos lá. Esperei a Inês se manifestar, ela não se manifestou. Então vamos lá. Os abusos do poder religioso. Fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos tão logo que chegada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos de sua vida histórica. Pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade que, de tanto quanto o seu nome, manchavam o altar dos templos. Enquanto estão subordinados a imperadores de Falhando. de semelhante a ela, procurando as falhas. O seu está falhando, tá? Está repicando. Sumiu. Está estacionado. Para mim, travou. Muda sua internet. Deixa eu trocar então. Valquíria, desliga sua câmera, que aí o som sai melhor. Vai mudar a internet dela. Olha o dedão. Voltou? Não, né? Agora sim, mas tava. Agora você está no ar. Valquíria, desliga Oi. sua câmera, deixa só o áudio, porque fica mais leve.
Tá, não, mas eu troquei a internet agora. Acho que ficou melhor agora. Melhorou. Ah, tá. Começa de novo, eu não sei onde que você estava. Ficou repicado para mim o tempo todo. Então, vou começar Só de novo, nisso. pode ser? Pode. Tá, então vamos lá. Fases da Queria ver Igreja se todo mundo Católica. tinha paciência. Todo mundo teve, então tá bom. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos tão logo que chegada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos de sua vida histórica, pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. Enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando as mais amplas independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da Igreja de acordo com seus caprichos pessoais, conferindo dignidade eclesiástica às consciências mais apodrecidas. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de todas a espécie. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral manchava para a frente num crescendo espantoso. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora, nas hostes das regras de São Bento. Esses missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde saíram pensamentos novos e energias regeneradoras. Quem quer falar aí? O que vocês acham da ação da igreja nesse tempo? Como é que era lá dentro? Como é que se operava a igreja? Sem crítica, claro, nós estamos estudando, porque somos originários de tudo isso. Então não adianta a gente fugir, porque a gente veio desse ambiente, desses lugares, desses atos. Então, o que é que acontecia dentro da igreja romana? A princípio aqui a gente viu O que mais me que chamou a atenção foi no texto, não vou fazer nenhuma análise do texto, mas o que me chamou a atenção quando Emmanuel me fala as consciências apodrecidas. Cara, isso é muito forte. O que que apodrece? É aquilo que para, né? É a célula que para, que não tem movimento, e apodrece, e fica fétida. Nossa, essa frase foi assim, a coisa que mais me e alertou, assim, me consciência deu uma dor no coração. e consciência não desenvolvida, né? Porque não conquistada, Por isso que estava permanecendo apodrecida, somente. porque não desenvolveu, porque parou, né? Ela ficou fétida. Cara do céu, eu vim de lá, É, viu? dói, né? Dói, dói. No final aqui fala essa questão dos missionários que vieram nas hostes das regras de São Bento, no mosteiro de Cluny. Eu fiquei meio descontextualizada. Esse Isso aí mosteiro é é da época porque que São Bento era. que Pode falar. já tinha o Cluny, né? Que é na França, já tinha esse mosteiro. Então, como já tinha uma organização, a espiritualidade sabia que tinha que providenciar uma solução.
uma solução ou inspiração para os homens mudarem de posição, então, a igreja mudar de posição. Então, tinha que ser num centro, né? Um centro que pudesse ter isso. Então, como o museu, o mosteiro, tinha uma influência muito forte, né? Então, encarnou o quê? Espíritos nesse mosteiro, que era grande, né? Esse mosteiro, na arquitetura, a gente vê, ele tinha 140 metros de extensão e tinha as torres, a torre maior tinha 40 metros. Um edifício hoje, ele tem 30 e de pouco. 10 andares tem 30. Ele tem 30 metros, mais ou menos, 30, 31, nessa faixa. Aqui não, eu tinha 40 metros, você vê, é um prédio, esse mosteiro tem prédio de 40 andares, mais ou menos, né? Aliás, de 12 andares, 15 andares, 40 metros. Então, E você ele vê fala, que é uma obra faraônica, a mosteiro. Tudo é compacto, a estrutura dele é toda compacta. Imagine você viver dentro de um prédio todo compacto. E o pior, que eu até falei para a Inês, eu acho que eu já vivi isso, já vi esse mosteiro nos meus sonhos. E aí eu fico até preocupado, meu Deus do céu, eu trabalho com arquitetura, já pensou se eu tivesse lá nesse tempo, né? Aí possivelmente devo ter fechado, desenhado nos quartos lá. desenhado isso, né? Eu tenho até ojeriza disso, né? Fico meio buscando o modernismo ao invés disso, né? Então não gosto muito disso. Então eu acho que tem muito a ver. Então E aí tinha foi esse na época. lugar. Então, mas aqui fala nas hostes das regras de São Bento. São Bento era um papa. Beneditinos. E aí foi na época do papado. Ah, os O beneditinos, tá? papado Achei que era São em Bento específico. 610. O papado já tinha o Vaticano nessa época, porque o Vaticano era em 600, Aqui fala, 610, né? É o Que é o papado. Acho que O o São Vaticano Bento, veio até aqui fala que antes. era Papa Eusébio. Antes disso, né? São Bento morreu em 540 e poucos, não foi, Ah, e já foi eram antes os do papado. beneditinos, então, né? É, Que aqui fala que foi no papado de Estevão II. O papado de Estevão II, porém da ordem de São Bento. São Porque Bento que ele tinha fala que são os ordens, né? beneditinos. Tinha ordens. Uhum. Então, por exemplo, São Bento, São Pedro, e vai, né? O São Bento é que iria dar essa caracterização como ordem desse mosteiro, né? Por exemplo, nesses que estavam encarnando, eles iam pegar essas correntes que eram certamente a espiritualidade sentiu mais fácil o trabalho de se projetar por essa ordem. Então Uhum. encarnam espíritos de uma certa elevação para ajudar a igreja a se. Aqui logo no início fala, né, que a espiritualidade nunca abandonou, nunca esqueceu, né, a igreja romana. Ela nunca esqueceu, abandonou de vez, nunca abandonou. Então, quer dizer, era a igreja também uma entrada, né, para colocar os princípios cristãos. Ali tinha condição de ser melhorado, então tinha espaço, vamos dizer assim, para crescer, né? Então era um mecanismo que também a espiritualidade contava naquele momento, que era a igreja romana. Tinha já nesse tempo o avanço do islamismo, né? Já vinha crescente, já vinha entrando ali. Agora, como tinha falhado, a gente viu aqui na semana passada, né? Maomé falhou com o islamismo, tinha que ter um ponto de salvação. Então, qual que é o ponto de salvação? Vamos pegar a igreja ainda, que mesmo ela ter todas essas tendências que ela tem,
vamos tentar colocar gente boa lá. Então, vamos tentar. Então, pôs gente boa lá, para tentar melhorar. Então, e realmente era uma luta, né? Imagina, até 1400 e tanto, 1500, 1400 e pouco, durou esse tipo, né, de administração, foi longo. Nessa época aqui, os imperadores mandavam, de Constantinopla, mandavam na igreja. Então, tinha uma dependência governamental, a igreja era bem misturada com o poder. Então, existia uma certa proteção, né, do império para a igreja, mas não era proteção, eles faziam o que eles queriam. Quem nomeava, por exemplo, os papas, os príncipes papa, eram os imperadores. O imperador de Constantinopla, que é o bizantino. Então, influenciava na composição da igreja católica. Então, tinha uma forte influência política. A igreja ela se alinhou politicamente nesse tempo. Então, era uma época em que ela se alinhou com os gabinetes políticos do mundo, como ele fala aí, né? Está bem vinculado à política. Então, até hoje, né, a gente vê a igreja envolvendo-se politicamente, entrando nas questões determinantes da política, né? A gente vê muito o Papa se expressando politicamente, então, mas não com aquela dependência que tinha antes. Hoje a igreja é independente, tudo tem a sua independência, mas a gente não sabe o que se envolve atrás disso tudo, né? Qual que é a mistura desses poderes na Terra. Então, Disso tudo, perguntas? fui criada na Igreja Católica, né? Disso tudo, o que mais me incomoda é o que até fala aqui no livro, apesar a gente é humano, né? E ser humano, se tem a chance de ser corrupto, perverso, acaba sendo. Mas e quando a gente fala igreja, a gente não está falando nem só da católica, né? Toda instituição religiosa, quando tem sua oportunidade de se beneficiar, ela faz. Isso tudo, assim, o que me deixa. Acho que eu não sei se é um desconhecimento meu ou se é um desconhecimento que eu acho que é verdade da maioria dos católicos, assim, né? O povo fala, eu sou católico apostólico romano. Às vezes não sabe nem o que está falando, né? O que quer dizer isso tudo, toda essa carga que ele carrega com esse nome, né? Não Mas eu sabe. fiquei muito assustada, porque sendo apostólico romano, tipo assim, né? Tô só intitulando um negócio e por trás disso, que é o que eu ia falar, o que me deixa mais assustada, e foi quando eu li Paulo Estevam, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu vim para o Espírito, é a perversidade, é matar em nome de Cristo, sabe? E ele fala isso aqui, né, de derramar Ah, sangue em seu nome. Isso me deixou, assim, assustada. E por ser católica, eu não era um católico. Eu acho que a maioria não são. Aqueles que vão e estudam. Vai na igreja dia de domingo, às vezes participa do encontro carismático e pronto. Mas não estuda. E às vezes a gente vê na escola, mas não lembra mais. Não estuda a história da igreja, né? Nossa, eu fiquei assustada, fiquei revoltada, assim, falei, meu Deus, como que pode? E aí, às vezes, isso me incomoda muito, e aí é a questão da intolerância, às vezes, com determinadas religiões que eu acabo tendo. Assim, tendo comigo, né? Eu tento não falar para os outros, mas não devia nem me incomodar, mas me incomoda. É a perversidade que se faz e coloca Cristo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, de tudo, assim, da Igreja Católica, eu acho que todas, né? E católica é a que fica mais exposta, né? Acho que quanto ao Espiritismo, a religião mais exposta que a gente estuda e vê mais é o catolicismo. É a maldade que se fazia e que se faz ainda, né? Diminuiu, mas mascarou-se muito também, em nome de Cristo. Isso aqui eu acho, assim, absurdo, vindo da Igreja. Ô, isso Valquíria, eu aí, também, foi um dos primeiros livros que eu li, foi Paulo Estevam, e vou falar um negócio para você. Eu não aconselho a ninguém que entre na doutrina espírita e comece lendo Paulo Estevam. Eu nunca tive tão revoltada na minha vida. Eu sou de uma família muito católica. Católica, apostólica, romana mesmo, em todos os sentidos. Mamãe era estudiosa da igreja. Na fazenda, hoje não pode mais, porque foi proibido. Mas na casa dos meus pais tem um salão enorme que era celebrado missa lá dentro. Tem altar lá nesse salão. Hoje é proibido celebrar missa, mas antes eu lembro que até
nos 60 anos, né, de casamento dos meus pais, foi celebrada uma missa lá. Mas eu fiquei muito revoltada, gente do céu. Eu falava, eu não acredito nisso. Como é que alguém podia ser tão perverso? Não, em São Paulo, né? Porque você tem toda a devoção pelo santo, né? E foi assim uma coisa assim de eu perder sono, assim, foi que Paulo de Tarso. Depois eu aprendi uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que o livro, que a história do Paulo me revoltou, me ensinou, eu não aprendi, mas pelo menos eu entendi. Eu não consigo fazer. Como que você pode mudar? Porque aí depois eu fui entender que ele não sabia que ele estava fazendo o mal, ele acreditou realmente que aquilo era o certo a fazer em nome de Deus, né? E essa E eu acho mudança que do esse é o Paulo. conhecimento do católico, ele acha que está certo, né? Acho que são poucos os que Eu fazem isso acredito que eles não consciente conseguem da pensar errado. assim nessa profundidade do Paulo, não. A maioria dos católicos, eu acho que nem os padres, porque assim o Paulo ele era um pensante de uma profundidade muito grande, né? Tanto que quando ele foi para o outro lado, ele foi mesmo, sem medo, né? Assim, ele falou, nossa, eu sempre gosto de, acho que eu já até falei aqui na live, que eu gosto de falar, quando Paulo caiu, né? E que aparece Jesus, né? E que diz, Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele falou assim, epa, se tu... tipo assim, opa, errei, deixa eu mudar aqui rapidinho. Então, assim, porque ele fez uma mudança, assim, estrondosa numa encarnação só, né? Para alguém que estava tão arraigado naquele conhecimento, né? Então, assim, porque ele era um doutor, ele era um cara extremamente pensante, né? Mas eu sofri muito com aquele livro. Sofri, sofri. Eu falei que eu vou ler de novo Paulo de Tarso. Eu até outro dia comecei a ler, mas eu não tenho o livro, eu peguei emprestado lá na biblioteca de pegar. Eu vou comprar o livro para eu ter, eu vou ler novamente com uma outra visão, com uma outra análise. Porque o livro inteiro eu fiquei revoltada. Não, eu acho que eu perdi muita coisa interessante do livro, porque eu fiquei com tanta raiva dessa, né, dessa ignorância, né? E que na verdade não era, né? A ignorância na verdade era minha. Eu fiquei muito revoltada. Eu vou ler novamente o Paulo de Tarso agora como uma visão mais racional, sabe? Porque o cara é um admirável, o cara é realmente admirável. Porque como ele, O que catolicismo, personalidade o forte que ele tinha, catolicismo sabe? para uma grande maioria, é quase que um Flamengo, né? Então você tá ali dentro, torcendo, falar em mudar de time, você não quer de jeito nenhum. Corinthians, né, da vida. Então, às vezes a pessoa, ela tá lá dentro torcendo ou participando, justamente porque ele não sabe nem por que, às vezes, está hoje torcendo. Não sabe da causa, não sabe da estrutura. Então, ele praticamente está ali sem ter um conhecimento básico. Né? Então, ele entra por dogmas, ele entra por uma necessidade sacra, porque o fulano está, também ele entrou. Então, a grande maioria. Agora, se a gente for colocar dentro da própria igreja racionalidade, a gente teria, assim, uma divisão. Então, se você colocar o conteúdo, por exemplo, não precisa você nem falar conteúdo espírita, mas o conteúdo da verdade, né? O histórico, né? A história da igreja. Não se estuda a Exato. história da igreja católica, né? Não tem, né? Não tem a fundamentação dela, né? Quer dizer, todo mundo fica alinhado ou aliado de um processo que ele está ali porque precisa ter uma crença, uma fé em Deus, uma crença. E tem muitas, a grande maioria tem aquela fé fervorosa por conta própria de cada um, por ele mesmo, não por causa do sistema, mas ele encontra a presença divina através do seu sofrimento, através da sua própria vida, sua existência. Então ele passa a crer que ali é um lugar sagrado. Então é o sagrado, não o profano. Então, quer dizer, ele larga o mundo lá de fora para o mundo que ele vive normalmente, mas ele tem que pôr no paralelo algo que põe ele em consonância com o Criador, em paralelo com o Criador.
Então, esse é fé, de certa forma, é um respeito que ele tem por Deus. Então, por isso que a gente tem que respeitar aqueles que seguem, porque eles estão com boa intenção. A gente sabe que tem espíritos bons e muito melhores que muito no espiritismo. Por exemplo, eu vejo muito espírita chorando quando fala do Cristo, quando fala da sua verdade, chorando. Mas quando ele vem no teste com as pessoas, ele corta as pessoas, ele não vive o verdadeiro cristianismo do respeito com as pessoas, entende? Então, ele neutraliza as pessoas. Por quê? Ele chora na hora que fala do Cristo, mas na hora de comprovar essa verdade, ele não perdoa, sabe? Então, Eu acho que essa ignorância do catolicismo é necessária, até porque eu acho que o que leva a isso tudo é a fé, se a gente for olhar, né? Às vezes ficar sabendo da história não vai. Tem gente que vai saber, falar, não, ok, vida que segue, né? Isso foi passada, que a gente faça diferente. Mas de tudo que eu acho que a maioria, pelo menos assim, do círculo que eu sempre vivi, é a fé que faz com que as pessoas estejam ali, né? E toda instituição é falha, não é só o catolicismo, é qualquer instituição, né? Que a gente for olhar tem seus problemas. Então eu acho que porque, essa ignorância é benéfica nesse ponto, porque de quem não institui ter noção, né? um movimento, uma organização, é o homem imperfeito, é É o nós, homem que ainda exatamente. não conhece. Então, por isso. Agora, quando a verdade é límpida, né, você pega a doutrina espírita, feita por espíritos, escrita por espíritos, né, que também estão em evolução, você vai achar o vocábulo deles de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa necessidade. Mas se você for traduzir em palavras ou em conhecimentos mais elevados, nós vamos ter pensamentos muito mais superiores do que temos hoje registrado. Então, se você pegar um espírito de escola, iluminação a nível de Jesus para escrever uma obra, ele vai falar 3 palavrinhas em nome do Criador. E todo mundo que sintoniza com aquelas palavrinhas, sintoniza e já tem conhecimento ou vivência naquilo que ele já vai falar. Então, nós não temos, inclusive, vocabulário próprio para determinados sentimentos. A gente não consegue. Para você entender, você tem que estudar, você tem que linkar. Mas esse é o raciocínio, é o exercício necessário para a nossa evolução, né? Então, imagine os diferentes graus religiosos, de igrejas, de doutrinas que nós temos no mundo, que tenta traduzir uma coisa do alto. É muito difícil você conseguir transmitir de forma completa. Então, você tem que dar as voltas, você tem que escrever. É onde eu acho que o islamismo perdeu, né? Porque ele se envolveu pessoalmente nas questões. Então, ele misturou posições pessoais, posições de visão do mundo pessoal, né? Colocando normas, colocando uma série de coisas dentro do islamismo, e atrapalhou a história dele todinho, né? Era para ser uma grande contribuição para o cristianismo. No entanto, ficou contra, né? É um processo contra o próprio cristianismo. Então, por isso que é difícil a gente conciliar isso. Dentro desse texto aqui, a gente vê que a igreja ela tinha, como a Francisca colocou, uma facilidade imensa de conferir dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas, né? Então, a igreja, por exemplo, tinha que resolver um problema com alguém, eu era amiguinho, né, da igreja ou do poder, ele dava um título para ele. Falava, vamos dar um título de clero, vamos dar um título de bispo para ele, que aí ele fica com a moral. Então, vamos elevar o indivíduo
né? A gente quer colocar isso dentro de uma empresa grande, aí, um filho que não corresponde muito, mas vamos dar cargo para ele aqui dentro para ser mais bem visto na sociedade, vamos colocar ele no poder. Dentro do centro a gente tem isso, né? Vamos dar um cargo para o fulano, ele era contra isso, agora vamos pôr ele nesse cargo, porque aí todo mundo vai ter que respeitar ele, né? Isso é normal acontecer. Não chega pelo mérito, entende? Não chega com o mérito daquilo que. E a igreja estava recheada disso, né? De pessoas que eram nomeadas como príncipes, bispos dentro da igreja. Os imperadores interferiam dentro da igreja. Então, isso tudo construía um grande problema de relacionamento social da igreja com o povo. Mais ainda, até depois do século X, que veio depois de uns 2 séculos depois disso tudo, ainda tinha a situação desse descalabro moral crescendo espantoso, né? Até depois do século X, ainda tinha muito isso, essas nomeações e tudo mais para ter. Aí depois que veio a ideia da espiritualidade, enviar para esse mosteiro de Cluny, na França, para colocar trabalhos na Espanha, na Alemanha, porque esse mosteiro tinha muita influência sobre os outros países, na Itália, na França, na Alemanha, e vai. São vários países que receberam até em Constantinopla mesmo, que influenciou essa vinda desses missionários de verdade e do bem, reencarnando para fazer novos pensamentos, energias regeneradoras da Igreja Católica. Aí deu uma melhoradinha. Mas depois, no século XI, aí agora a gente vem com Gregório, né? Tá na leitura seguinte, que a gente já pode ler. Ô, Daniel, Tem, voltando aqui um pouquinho aqui nessa parte aqui das consciências, cadê? As consciências mais apodrecidas. E aí, logo na frente, vem Gregório VII. Esse Gregório VII aqui, assim, às vezes não, saindo aqui um pouquinho do livro, mas entrando lá no Libertação. Esse Gregório VII é o mesmo Gregório do livro Libertação? bom, Porque pode até ser, mas Porque lá no né? livro fala que a entidade das trevas lá, que Não, tava. porque lá é outro Gregório, lá é outro Gregório. Era É outro. esse Porque lá Gregório não, fala que esse eles aqui é bom. voltavam. Não, esse aqui é bom. Ah, tá. Esse aqui é bom. Não, beleza. Bom, sim. É outro Pedro, é outro Paulo, é outra Maria, entendeu? Pode ser até o Gregório I, né? Mas esse aqui é o 2. Gregório 2, não, Gregório 7. Quem vai ler? Continua lendo aí? Leia, amado. Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II,
reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo no seio da instituição católica e as de restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Convocando um concílio em Roma no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Felipe I e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da Igreja. Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados da simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. Bom, Gregório VII, então, ele já era o sétimo aqui, né? Porém, a gente sabe que o nome dele era Hildebrando, né? Então, hoje o Papa hoje ele não tem o nome de Francisco. Esqueci até o nome dele original, do Papa atual. Acho que é Off, não, que é o nome dele. Esqueci o nome dele. Tem outro nome. Então, aqui o Gregório era esse Hildebrando, né? Então, o Hildebrando certamente é daqueles espíritos que encarnaram, que a espiritualidade viu a necessidade, né, de encarnar. Interessante, né? Esses espíritos encarnam exatamente próximo ali dentro das famílias que vão chegar ao poder. Vocês acham que isso acontece hoje na atualidade política? Nós temos assim espíritos que encarnam filho do fulano de tal para poder pegar a sequência. Será que hoje isso está sendo montado também para a espiritualidade trabalhar as ideias? Ou é casual? Uma coisa, o nosso amigo Chico Xavier, ele diz o seguinte: as coisas acontecem quando tem que acontecer, cada uma no seu tempo e nada por acaso. Então, e principalmente, Daniel, quando pelo menos, quem sou eu para discordar dele e concordo plenamente com essa colocação dele, é que as coisas nunca acontecem por acaso, principalmente nessas situações onde pessoas vão ter um poder de influência muito grande. Se a gente, que é nós que somos pequenos, não nascemos num lar errado, imagina um cara que vai ter o poder de comandar uma nação, por exemplo, vai ter vai assumir uma nação por acaso?
Isso nunca acontece. Sempre as coisas acontecem de acordo. Eu, pelo menos, concordo plenamente com isso, porque a espiritualidade, eles não vão deixar a coisa correr frouxa. Então, eles sempre têm os propósitos e vão estar sempre trabalhando para que o necessário, o que a gente precisa, realmente aconteça. Mas você acredita, Amaro, que dentro da igreja, dentro do império, nós tivemos, assim, espíritos que não deveriam ter ocupado o posto? De jeito nenhum. Sempre aqueles que ocuparam tinham o propósito, alguns fracassaram, mas muitos deles também conseguiram fazer, cumprir o propósito. É a mesma coisa. Eu nasci para ser pai. Eu posso fracassar, mas eu tenho chance também de ter sucesso como pai. Então, o que acontece conosco é que, como somos ainda muito frágeis, igual o próprio Cristo mesmo fala lá para o Pedro naquela lição lá do Boa Nova, que é muito consoladora, que o homem do mundo ele é muito mais frágil do que perverso. Então, a gente encarna com um determinado propósito, sempre para acertar, mas as chances de fazer bobagem, de errar, é grande. Então, um papa desse, por exemplo, ele encarna com o propósito de fazer a coisa certa. Mas o problema é que, como ele é um ser ainda em evolução, ele muitas vezes erra e as consequências vão ter. Acontecia muito nos impérios, por exemplo, Calígula, vai lá, mata o outro para pegar o poder. Você pega um outro imperador, vai lá, mata para pegar o poder. Isso já estava programado, ele ir lá matar e para pegar o poder? Será que o livre-arbítrio não tem peso aí? Por exemplo, a espiritualidade planejou e ali entrou alguém no meio do caminho para ocupar uma frente que não deveria ser ele, que deveria ser outro. Isso, isso não ocorre com frequência, por exemplo, um desvio. E, Daniel, eu posso até estar equivocado, mas uma coisa assim que eu tenho muito claro é que o espírito sempre encarna com o propósito de fazer o bem. Eu não encarno para matar alguém, eu não encarno para prejudicar alguém. Sempre a programação é para o bem. Mesmo os espíritos esses mais endurecidos, o propósito da encarnação é sempre para o bem. Agora, como o espírito, ele ainda, quando ele encarna, e ele tem muitas coisas ainda negativas, então a chance de fazer o mal é grande. Mas o propósito da encarnação é sempre para o bem. Porque eu, por exemplo, eu não acredito que por exemplo, eu prejudiquei alguém agora. Numa encarnação futura, esse alguém vai encarnar com o propósito de vingar de mim. Não, ele vai encarnar com o propósito de repente, de me ajudar, da gente crescer, da gente aprender juntos. Nunca com o propósito de me prejudicar. O que acontece é que quando esse camarada encarna, ou ele, quando ele desencarna, ele vira meu obsessor, mas por livre iniciativa, por uma decisão exclusiva dele. Não porque ele tenha encarnado com um propósito de fazer o mal. Ou seja, Então, sempre vai ter. na sua visão, todo mundo está certo nos cargos, nos comandos, não teve nada errado acontecendo. De acordo com a minha cabeça, tem muita coisa errada, mas com a cabeça do Cristo, nada está errado. E eu não dou conta de entender a cabeça dele. Mas pela cabeça dele, não tem nada errado. Eu entendo assim. Agora, na minha cabeça, eu estou errado, e fazendo muita coisa errada, mas na visão dele, não tem absolutamente nada errado.
Porque nada absolutamente acontece por acaso. Existem muitas injustiças na nossa visão, mas não existe nenhum injustiçado. Então, se não existe ninguém injustiçado, é porque não está errado. É porque quem está sendo injustiçado está passando por uma situação onde ele tem que realmente aprender com essa situação para crescer. E aí, Eu então, vejo. dentro do seu pensamento, Amaro, vem a questão da gente estar trabalhando o perdão, mesmo não sabendo, né, que o outro nos prejudicou muito, mas o sentimento de que a gente termina tendo um sentimento de repulsa, né, por alguém que a gente nunca viu, né, não lembra de ter visto. E aí vem realmente essa questão do sentimento de perdão, né, que você tem a repulsa pelo outro, não sabe por quê, mas você precisa conviver com ele, né? É porque E se ele é, está. É uma oportunidade que eu tenho de crescimento. Ou seja, então o que que Deus quer que eu faça? Amaro, eu estou botando a Francisca do seu lado, que é uma chata, que é isso e tudo, mas para você realmente é uma oportunidade que vocês têm de aprenderem, de se ajudarem, de crescerem juntos. que te Independente traiu, que te matou, que fez um monte de coisa em vida passada. A gente de não sabe, gostar né? ou não, porque o gostar é uma coisa muito pessoal, ou seja, é pessoal de nós, da gente encarnado. Mas para uma espiritualidade elevada, é um sentimento mesquinho, porque você não tem que gostar. Nós estamos aqui realmente para amar. É por isso que não tem absolutamente nada errado na Dentro dessa Então, visão, a gente não cabeça. tem que evitar aquelas pessoas que nos dão algerias, a gente tem que tentar entendê-la, né? Não é tentar, a gente tem que amá-las. É, a gente vai tentando, né? A Porque, princípio, a gente vai tentando, calma aí, tá? A gente vai fazendo o que a gente pode, né? porque quando o que é você que os considera demais acham aí sobre isso, gente? O que é que os que o demais nosso acham modelo, sobre isso? que o nosso modelo e guia é Jesus, legal, é só a gente ter a referência dele, pô, ele está lá pendurado numa cruz. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz, ou seja, nós não sabemos o que estamos fazendo ainda. Você acha que Hitler deveria ter ocupado a frente como ele se ocupou? Ah, o Daniel, Foi plano de Jesus? fazer o estrago que ele fez, com certeza não estava programado, não. Mas eu vejo que ele deve ter encarnado com um propósito muito grande. Mesma coisa do Napoleão. O Napoleão a gente vê aqui, vai ver aqui mais na frente, aqui nesse livro. Ou seja, o Napoleão fez muita bobagem. O Muhammad fez bobagem. Mas igual o Muhammad, ele encarnou com um propósito de recuperar o cristianismo, mas no entanto, as coisas que ele fez acabou prejudicando até mesmo o cristianismo. Então, você imagina um cara igual Hitler, ele com certeza encarnou para um propósito muito positivo. Mas aí, quando ele encarnou o gosto pelo poder e tudo, os problemas pessoais que ele tinha, falou: ó, aqui é muito mais fácil, então deixa eu aproveitar. É aí que Deus usa daqueles que fazem o mal, que não é necessário que o mal aconteça. Não é essa expressão, mas ai daquele que provoca o mal. Não é essa expressão que é. Mas então, que aí Deus usa pronto, É necessário que aconteça, mas ai daquele que o provocar, do- né? é. Então, ele não encarnou para fazer o que ele fez. Mas aí, como aconteceu, aí Deus, que é um cabra porreta e sabe o que faz, falou: ó, já que está acontecendo, então vamos aproveitar para que essas pessoas que estão envolvidas em tal situação aprendam também com essa situação que está sendo um desvio. Alguém quer manifestar mais alguma coisa, hein, sobre isso?
mundo em silêncio. Os falantes aí ficam caladinhos. Não, eu acho que a pessoa tem, por exemplo, quando fala de Hitler, né? O que me veio à cabeça, tanto Hitler quanto vários outros, às vezes a pessoa ela veio com poder de influenciação com aquilo que ele se comprometeu, mas é uma pessoa ainda corrompível, né? Eu não acho que, por exemplo, não sei, né? Não sei a fundo, mas que Hitler sempre foi uma pessoa doente. Que chega a ser doente, né? O que, que isso para mim é doença, não tem outra explicação assim, né? Doença do espírito, né? Eu não acho que ele já foi para o cargo que ele ocupava consciente da maldade que ele faria. Eu acho que ele foi como alguém com a posição de liderança que tinha condições de influenciar pessoas para o bem. Mas a situação, as pessoas que influenciavam e a fraqueza que ele tinha o corromperam para o mal. Então, eu acho que sempre as pessoas que tomam um cargo, a programação é de que ela tenha, são pessoas influentes, que nasceram influentes por um motivo, para ocupar alguma posição, talvez de vereador ou de presidente, né? Mas, enfim, mas pessoas corrompíveis, e a situação que faz com que essas pessoas acabam fazendo uma maldade, enfim, né? Desviando aí seu propósito. Fala, Lê, você ia falando. O que eu ia falar era dentro do que a Valquíria falou. Ninguém, porque nós nunca estamos sem proteção. Nós temos aqueles que nos acompanham, os nossos amigos espirituais, os familiares, quem estão em melhores condições do que nós. E também Jesus não deixa se programar no seu projeto lá que você vem aqui para fazer o mal para alguém. Está muito claro para nós dentro da doutrina. Então, corrompíveis ainda somos, né? O poder temporal, né? A gente ainda está muito preso a isso. Ninguém, né? Ninguém, porque você chega aqui, você não lembra que o outro te fez mal, por isso que você vai fazer mal. E principalmente esses que estão na direção da coletividade, isso é uma responsabilidade muito grande, isso é muito bem escolhido no plano da espiritualidade. Isso não é feito a toque de caixa, de qualquer jeito, né? Mas ainda somos frágeis diante do poder econômico, né? Do poder do orgulho, né? O Hitler aí, acho que o que pesava mais mesmo era né, dele era o orgulho de raças, então é uma aberração, né? A gente consegue ver a trajetória do Hitler como uma aberração mesmo. Mas ninguém vem aqui para. Você imagina, sei lá, no plano espiritual, vamos pegar a reencarnação de Segismundo. Quem ali deixaria ele vir se ele tivesse esse propósito do mal? Não teria, ele não teria ainda a oportunidade. Do mal, não, né? Mas todos sabemos. Aí você pega a reencarnação como que ela chama lá? Da Alcíone, o espírito de Skol, né, de alta envergadura mesmo, e eles ainda falavam, cuidado, você ainda é passível de fracassar, você não precisa ir, você tem certeza que você quer ir e voltar, não, eu quero. Então, ela também, os próprios amigos muito superiores, né, ali falavam, cuidado, você ainda pode ir e retardar a sua Ela assumiu evolução. o risco. Ela assumiu o Ela risco. assumiu o risco, né? Então, se um espírito da envergadura dela, eles disseram que ela ainda poderia fracassar, imagina nós, pobres mortais. Esses aí, Daniel, é só né? você pensar, analisar a gente mesmo. Imagina, por exemplo, que eu sou muito grato ao meu amigo, meu anjo guardião, Chico Silvério, porque o tanto de bobagem que eu fiz, que eu tenho certeza que eu não encarnei para fazer aquilo. E fiz. E ele não desistiu de mim. Então imagina um cara grande desse aí. Uhum. Eu tenho plena certeza absoluta de que o meu anjo guardião, ele deve ter ficado muito triste com as bobagens que eu já fiz. Mas mesmo assim, ele não desistiu de mim. Porque se ele tivesse desistido, Negão, você acha que eu estaria aqui agora estudando? Não estava. Ele não desistiu, Amara, Então, porque ele você também já imagina. passou por isso na evolução dele. Não. Aí você imagina um anjo guardião de um Hitler, por exemplo.
Você acha que ele vai abrir mão da responsabilidade dele assim de graça? Porque um cara desse, ele vai encarnar com uma frequência muito pequena, ou seja, ele encarnou em 1900 e pouco, com certeza ele vai demorar muito agora para reencarnar. Então, o anjo guardião dele vai estar, puxa vida, já tá, com certeza já está trabalhando na próxima encarnação dele, ó, com muita antecedência. Falou, ó, dessa vez eu tenho que cuidar para que ele, porque o Cristo falou que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, Hum, um Hitler é isso. uma ovelha do Cristo. Então, se ele se perder, o Cristo é um fracassado. E com certeza ele não é um fracassado. Mas a história poderia ter sido diferente. Ah, com certeza. Claro. A minha história, a sua história, a sua história, por exemplo. Imagina que você veio para casar com a Inês e se você tivesse casado com outra, sua história seria totalmente diferente. Aqueles Então, espíritos que foram aos holocaustos, eles tinham que passar os holocaustos? eu não diria que tinham que passar, que todos eles precisavam daquela experiência. Agora, não necessariamente aquela experiência. Porque, como ninguém é injustiçado, se eu passar por uma situação que hoje para mim é dolorosa, eu não estou sendo injustiçado, mas eu preciso na minha na lei de ação e reação, eu preciso passar por um acidente aéreo. Não necessariamente eu tenho que morrer num acidente aéreo, mas eu preciso passar por na minha encarnação, eu precisaria passar por uma situação semelhante para aprender com aquele acidente. Então, todos aqueles que passaram pelo Holocausto, alguns passaram por necessidade, por expiação, muitos mesmo passaram por prova, porque muitos daqueles ali que passaram por aquela situação e que estavam passando por provas, eles serviram de exemplo para muita gente, assim como a gente tem hoje obras aí que comprovam que realmente aquelas pessoas que passaram por lá serviram de exemplo para muita gente. Então, não é só expiação, é muitos que passaram por ali estavam passando por prova para que quem tivesse do lado enxergasse e disse, puxa vida, ó, vamos fazer desse jeito que a gente consegue superar essa dificuldade. Bom, então está lançada a enquete espiritual no nosso WhatsApp, porque o nosso tempo já foi embora. Continuemos a pronunciar no WhatsApp Nós sobre o que a poderíamos gente já pensa. estar na mesma condição do planeta Marte, não é isso mesmo que você falou lá? Então, sua resposta, a minha você já tem aí. Acho que a gente está dando volta, não está, não? Você acha que a Tá. espiritualidade queria que a gente desse volta? Não, então com A certeza não. volta foi por conta de quem? Do Livre-arbítrio. livre-arbítrio nosso. A gente Né? se perde no meio do caminho, né? Eu acho que a É, vaidade, né? O nosso egoísmo faz a gente se perder no meio do caminho. A nossa é. Então tem infelicidade, né? muita coisa aí que não era para ter acontecido. Com certeza. Não A era aula para de ter acontecido. valorização que eu dei ontem para os meninos, eu falei o seguinte, e eu acho que tem muito a ver com esse estudo de nós, esse estudo de hoje nosso. É, a gente só deixa de ser feliz quando a gente desobedece às leis de Deus. Quando a gente deixa de praticar os 10 mandamentos de Moisés lá atrás, não é nem falando do Cristo, é de Moisés lá atrás, muito antes, né? Quando a gente deixa de praticar os 10 mandamentos, a gente passa pela situação de infelicidade. Por escolha própria, porque a gente está sendo rebelde, a gente não quer aceitar, não quer dar o braço a torcer. E a verdadeira felicidade a gente só vai atingir quando a gente cumprir, né? Seguindo os 10 mandamentos, seguindo o que Deus espera de nós. Isso é que é a verdadeira felicidade. Eu E. tô. Oi? Não, pode falar. E aí eu estava falando isso para os meninos, e aí agora me veio isso na memória, né? Porque acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar, Daniel. Essa questão da gente ficar rodando piorra aí, ó.
dando volta, vai, vem, vai. Nossa, agora vai. Aí a gente vai lá e cai, né? Isso é porque a gente não está praticando o que Deus espera de nós. Senão você já estaria lá na frente. Eu estou lançando isso porque, nesse momento, porque eu acho importante que isso sempre é um ponto obscuro dentro das interpretações espíritas, né? As pessoas não conseguem chegar muitas vezes e nem tocam nesse assunto porque não tem resposta, às vezes, para chegar. Então, vamos continuar no WhatsApp aí. Eu acho que é legal a gente estar colocando isso, né? Para fortalecer o que a gente pensa. Tá? Mas pensa sempre que temos o livre-arbítrio aí e que está fazendo rodar aí o tempo. Então vamos Tá lá, bom, obrigado. então. Fiquem com Tchau, Deus. tchau, Vamos gente. Bom dormir. Boa domingo para todo semana mundo. para Boa todos. semana. Saúde e Dormir com paz. essa Tchau, chuvinha. bom dia, boa Vai semana para chover? todo mundo. Boa noite. Chuvinha de domingo. Um abraço, gente.